Sr. Presidente, quero começar por cumprimentar o Dr. António Montalva Machado. Tenho muito gosto em reencontrar. Aliás, ironia do destino, estive aqui a consultar as datas para confirmar isto que vou dizer e confirma-se a ideia que tinha. Eu fiz a primeira intervenção na Assembleia da República no dia 2 de fevereiro de 2006, num debate em que me cruzei com o Dr. Montalva Machado e reencontramos-nos hoje, 7 anos depois, a discutir exatamente a mesma matéria. Foi aquele debate relativamente à alteração das regras de competência territorial que o Sr. Dr. há bocado referia e, de facto, 7 anos depois estamos a discutir exatamente a mesma matéria. Eu tive aqui a oportunidade de recuperar aqui parte daquele debate e quase que me apetecia dizer que se muitas das preocupações que na altura foram expressas por várias das bancadas que intervieram no debate tivessem sido devidamente acauteladas, se calhar 7 anos depois podíamos estar a fazer esta discussão de forma completamente diferente em relação à ação executiva. Pena é que não tenha acontecido, mas ainda assim esperemos que nesta discussão se consiga aprender também com a experiência do passado. De facto, na exposição inicial que fez, permita-me tirar esta conclusão. Parece-me que estamos hoje mais de acordo do que estávamos há 7 anos. Não só em relação às preocupações, mas até em relação ao caminho das soluções para resolver alguns dos problemas do processo civil. Certamente, na altura, o facto de estarmos num debate político que nos opunha, do ponto de vista das bancadas partidárias, talvez tenha motivado essa conclusão esse destino das coisas, mas registro com agrado que hoje tínhamos mais convergências em relação às preocupações que se registram. Queria deixar-lhe algumas questões concretas, já foram algumas das que tinha aqui elencadas já foram colocadas anteriormente, vou apenas acrescentar aquelas que não foram colocadas. Uma primeira tem a ver com a tentativa de conciliação do artigo 594 e com a apreciação desta norma no quadro até mais geral que o Dr. António Montalva Machado aqui colocou relativamente àquele que é o papel do juiz e à natureza da intervenção do juiz neste processo. O artigo 594 prevê a necessidade de intervenção do juiz numa tentativa de conciliação das partes, em que, no número 3, se caracteriza até como a necessidade de encontrar uma solução de equidade para a causa. Ora, a questão que coloca é de saber se, no seu entender, se esta intervenção do juiz procurando uma solução de equidade é compatível com a necessária solução de direito que o juiz vai ter que proferir com a sentença. E de que forma é que esta solução de equidade é ou não contraditória com aquela solução de direito que vai ter que ser encontrada com a sentença e se de alguma forma não se fragiliza aquilo que é a intervenção do juiz e o papel que o juiz tem que ter, obviamente, na prolação da sentença. Uma outra questão tem que ver com uma matéria que aqui abordou, que tem que ver com os temas da prova. E devo dizer-lhe que coloco esta questão com uma perspectiva, de facto, dividida em relação a esta solução que a proposta de lei encontra. Porquê? Porque, de facto, em algumas circunstâncias, e se calhar num grande número de circunstâncias, encontraremos muitas vantagens na apreciação de temas de prova que permitam uma visão articulada e integrada de factos que, entendidos de forma atonística, não permitam uma verdadeira apreensão da situação que em causa se está a discutir. Discutir o facto, discutir se num acidente de viação o condutor ligou ou não ligou o pisca 100 metros antes do local onde fez a manobra, é uma visão que espartilha a compreensão da situação, que, se calhar, considerada num tema de prova mais amplo, é de saber se o condutor agiu ou não de forma a prevenir antecipadamente todos os outros utentes da via de que ia executar aquela manobra. Que permite perceber não só a questão do pisca, independentemente de saber se foi 100 metros ou 75 metros antes, mas permite também compreender outros factos que eventualmente tenham conexão com esse tema da prova. E, portanto, pode haver, de facto, vantagens nesta solução dos temas de prova, pela compreensão integrada que permite dos factos em relação que caracterizam aquela situação que se está a debater.
problema é que isso implica também, necessariamente, maior liberdade na apreciação e na discussão dos factos que as partes pretendem ver apreciados e, necessariamente, das questões de direito que se colocam. E a questão que queria colocar é de saber se entende que a previsão da proposta de lei relativamente a esta matéria é suficiente ou se eventualmente haverá necessidade de definir balizas mais concretas para a correta definição dos temas da prova, que permitam não só às partes alguma previsão mais sustentada de forma antecipada daquilo que vão discutir com os temas de prova, ou se deve, por outro lado, ser garantida maior liberdade na discussão desses temas de prova. Terceira questão, que tem a ver também com uma matéria que colocou, julgo eu, que os termos a que colocou foi a do regresso do comboio a um ponto onde ele nunca esteve, relativamente à forma única do processo declarativo, pela eliminação do processo sumário e do processo sumaríssimo. Nós encontramos nos artigos 597 e 598, o 598 já há dúvidas sobre se destina relativamente se destina de facto a essas circunstâncias que são consideradas no 597, mas no 597, no artigo 597, nós encontramos uma forma simplificada do processo declarativo, da forma ordinária do processo declarativo, que acaba por ser um enxerto a esta forma ordinária, recuperando em parte aquilo que seria a consideração do processo sumário. A questão que quero colocar é se há, de facto, vantagens na previsão deste artigo 597, deste enxerto à forma ordinária do processo para as ações de valor não superior a metade da alçada da relação, ou se, de facto, era preferível mantermos, ainda com alterações, a previsão de um processo sumário para ações de menor valor. Quarta questão, que tem que ver com a inversão do contencioso. Já aqui foram colocadas algumas questões. Eu acrescentava aquelas que foram colocadas, apenas estas. A de saber se, para além dos ganhos de celeridade que eventualmente possamos obter e para além das preocupações que se suscitam relativamente à existência ou não de uma verdadeira inversão do ónus que, por via da inversão do contencioso, se opera, a questão de saber se, aliás, duas questões, que é de saber se por esta via não vamos ter um aumento significativo do recurso aos procedimentos cautelares para a obtenção de uma composição definitiva do litígio. Já ontem, no Conselho Superior do Ministério Público, no parecer que nos foi deixado pelo Conselho Superior do Ministério Público, essa possibilidade nos era deixada, sobretudo, partindo da base real que existiu em relação ao contencioso administrativo, em que esta possibilidade surgiu e em que, de facto, se registrou um aumento muito significativo dos procedimentos cautelares para a obtenção de uma composição definitiva do litígio a partir desta possibilidade. E uma outra questão que é de saber se é adequado prever a possibilidade do requerimento de inversão do contencioso existir apenas até ao encerramento da audiência final. Ou seja, alguém vai requerer a inversão do contencioso não sabendo ainda qual é a decisão com que vai contar? Se é adequado fazer essa previsão nestes termos ou se seria mais adequado remetê-la para uma fase posterior, já depois de conhecida a decisão relativamente ao procedimento cautelar. Gostava de saber qual era a opinião que tem relativamente a esta matéria. E para terminar, sobre a ação executiva, já levantou muitas das dúvidas que nós temos colocado nessas audições e, portanto, já poupa a exposição de muitas das preocupações que aqui temos deixado, particularmente aquelas que têm a ver com a redução do número de títulos executivos por via de eliminação dos documentos particulares. Esta tem sido uma preocupação que temos colocado em inúmeras audições, sobretudo pelo que esta solução pode significar de condicionamento dos cidadãos e das empresas ao recurso do processo de injunção. Ou seja, quem hoje tem um documento particular e pode mobilizar a ação executiva passará a ter que recorrer ao processo de injunção, com tudo o que isso significa de complexificação de um processo, sem que isso tenha como correspondência, de facto, as garantias, a afirmação das garantias que têm que estar presentes em relação a direitos fundamentais dos cidadãos, que obviamente são preocupações que temos de ter em conta. Mas a questão que lhe queria colocar tem que ver sobretudo com
uma preocupação que manifestou relativamente à introdução de uma forma, de duas formas do processo executivo, portanto, para além da forma ordinária, agora também a forma sumária, e uma outra questão que se coloca até mesmo nesse plano, que foi ontem, aliás, aqui manifestada pela Câmara dos Solicitadores, que é o facto de, para além dessas duas formas, termos ainda várias subespécies, consoante a necessidade de outros, necessidade de citação prévia do executado. E com as dificuldades que isso levanta depois do ponto de vista, do procedimento, que se complexifica, para além das questões que já se colocam com a rejudicialização, que nós entendemos que pode ser positiva em muitas das suas dimensões, e portanto gostava de suscitar-lhe ainda assim uma reflexão sobre esta questão que é colocada das subespécies da ação executiva em função da necessidade ou desnecessidade de citação do executado.